Então, nossa aula de hoje, ela ficou para ser a parte prática, né? Vocês lembram? Vanessa, Ednilza, Hércules. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Então, vamos lá? 9h10, acho que já dá para a gente começar, né? Senão não dá tempo. Então, né? Hoje nós ficamos de começar, né, essa parte prática da nossa aula. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o vocabulário em Libras, né? Eu não sei se vocês aqui já conhecem, né, alguns sinais, né, relacionados aí à questão do ambiente escolar, né, questão das disciplinas, né, escolares também, e da questão dos números, ó, configuração de uma OIS, tá? Números. E hoje a gente vai praticar um pouquinho. Eu vou praticar esses sinais com vocês. Se vocês tiverem uma dúvida na configuração de mão, pedir para repetir, né, novamente esses sinais, aí é só falar, né? Se quiserem aparecer também, né, fiquem à vontade aí para mostrar alguma variação, né, linguística, porque a gente sabe que na Libras, né, existe muito nessa questão das variações linguísticas. Ou seja, né, por mais que as línguas de sinais não sejam universais, mas existem as variações regionais, né? Como eu já havia dito para vocês. É a mesma coisa que acontece no português, né? Eu viajei para João Pessoa para visitar minha irmã e lá macaxeira eles chamam de aipim, a tapioca, o beiju eles chamam de tapioca. Então na Libras também, eu acredito que no inglês também existam essas variações linguísticas, né? Toda língua tem um pouco dessas variações. Então vamos lá. Então vamos começar aqui com os sinais de ambiente aqui, ó, sinal de ambiente. Vou mandar a mão aberta, né? Ambiente, aí sinal de escola, casa e estudo. É um sinal composto. Sinal de escola é um sinal composto. Eu faço primeiro o sinal de casa e depois de estudo para ser o sinal de escola. Então, ambiente, escolares, tá bom? Então, a gente começa aí pelo sinal de banheiro. É essa configuração, né? Chifre, né? Mas não é não. Essa configuração, aí você pega aqui o braço de apoio, ó, e faz esse movimento aqui, ó, banheiro, tá? Ó, banheiro. Certo. Aí nós temos o banheiro masculino e o banheiro feminino. Uma coisa que eu quero deixar aqui em aberto aqui, é interessante a gente colocar, que na Libras não existe marcação de gênero, né? Pelo menos na questão da escrita, certo? Por isso que a gente utiliza muito o arrobazinho. Agora, na questão da sinalização, se você, por exemplo, quiser dizer que o banheiro é feminino, aí você tem que fazer a marcação de mulher. E se você quiser dizer, né, que o banheiro ele é masculino, aí você tem que fazer o sinal de homem, tá? E isso acontece com outras palavras que se vocês forem sinalizar, e vai depender muito dos contextos, né? Quando eu digo assim, o banheiro fica ali, né? O banheiro fica ali. Se eu fizer sinalizado, o banheiro, ó, ali. Aí vocês percebam que nesse contexto eu não fiz marcação nem de mulher e nem de homem, né? Mas se eu quiser dizer, ó, o banheiro feminino fica ali, aí eu já faço a marcação de mulher, tá bom? Então vamos lá. Então, sinal de banheiro masculino, eu faço primeiro o sinal de banheiro, né? Que é essa configuração aqui que eu já mostrei para vocês, no braço de apoio. E o sinal de homem. E o banheiro feminino, eu faço primeiro o sinal de banheiro e o sinal de mulher. Certo?
E aí nós temos também o banheiro de professor. Então, tudo vai depender muito, na Libras, tudo é muito contexto, né? Então, ali fica o banheiro, né? Mas de quem? De qual pessoa, né? E a gente tem que entender isso, essas questões de contexto. E aí nós temos o banheiro de professor, que o sinal de professor é em P, ó, configuração de mão em P e movimento semicircular, né? Esse é o sinal de professor, tá? Então, para eu fazer o sinal de professor, primeiro o sinal de banheiro, que eu já mostrei para vocês, e depois o sinal de professor. Então, ali, ó, é o banheiro dos professores, tá bom? E depois nós temos, dentro desses sinais de ambientes escolares, do ambiente escolar, a gente tem o sinal de biblioteca. Na Libras também a gente tem muito sinais icônicos, né, que seriam o quê? Sinais que correspondem à realidade ouvinte, né? Por exemplo, quando eu faço o sinal de borboleta, né? Geralmente quem é ouvinte, né, diz assim, aquela borboleta. Ou então quando eu quero fazer o sinal de telefone, ó, nós ouvintes, a gente faz, né? E aí a Libras ela pega isso emprestado para dizer que são sinais icônicos, né, que acontecem de acordo com a realidade ouvinte. E aí a biblioteca, né, ela se encaixa um pouco nessa perspectiva, né? Porque assim, eu imagino, né, um monte de livro, né? Tudo empilhadinho. Quando eu olho a biblioteca, né, eu vejo lá um monte de livro, tudo empilhadinho. E aí eu faço o sinal relacionado àquela realidade, né, que a gente já está acostumado, que nós ouvintes já estamos acostumados, né, que é um monte de livro, ó, organizado. Então, por isso que o sinal de biblioteca é esse aqui, ó. Aqui nessa imagem, vocês estão percebendo que tem dois sinais, né? Tem o livro, né? Sinal de livro e o sinal de vários livros empilhados, né? Só que aqui, né? Como os surdos, eu vou falar o que nós usamos aqui no Piauí, né? Que são os surdos, pelo menos aqui de Teresina, a gente só usa esse sinal aqui, ó, só dos livros empilhados, tá? Ó. E a palma da mão fechada, ó. 1, 2, 3. É esse sinal para a biblioteca que nós usamos aqui. Mas no caso aqui dessa imagem, a gente já tem uma variação linguística, né? Que primeiro é o livro e depois o sinal mostrando, um sinal composto aí, né? Mostrando o sinal de biblioteca. Só que aqui nós usamos só esse, tá? Variação de livro, um atrás do outro, certo? E aí nós temos, né? Pátio, né? Que é essa configuração de mão aqui, ó. Como se fosse também o contexto para lugar ou onde, né? Aí vai depender muito, como eu já havia dito, a Libras, a gente tem muito os contextos, né? Então, quando eu digo assim, ó, pátio e escola, né? Pátio, escola. Então, esse é o contexto para pátio. Mas quando eu digo assim, ó, onde, né? Onde você mora, né? Aí já é outro contexto do mesmo sinal. Então, o que eu quero dizer para vocês é que também chamar atenção é que na Libras, o mesmo sinal, ele pode ter, dependendo do contexto, ele pode ter outros significados, tá bom? No caso, nós temos pátio, né? Que, aqui, essa configuração de mão, que representa o lugar de onde. Né? E aí, dependendo dos contextos, aí a gente pode fazer a nossa sinalização. No caso aqui é pátio, escola, né, para dizer que é o local onde que fica dentro da escola, tá? Se tiverem dúvidas, podem perguntar, tá? Configuração de mão, pedir para repetir, certo? Vamos lá. E aqui nós temos o sinal de secretaria, ó, palma da mão fechada, né? E eu faço, ó, essa configuração aqui, ó, tá? E aí eu tenho minha mão de apoio, ó, e eu faço esse movimento. Em cima da minha mão de apoio, ó, secretaria. Ou, dependendo do contexto, né, pode ser profissão,
secretário, tá? Então, o sinal de secretaria, ó, é essa configuração, deixa eu botar aqui, essa configuração de mão, e aí, ó, faz esse movimento, secretaria. Se você quiser dizer a profissão secretário, aí você tem que fazer o sinal de profissão, que é esse aqui, profissão secretário, tá? Ok? Depois nós vamos ter aí o sinal de sala de professores. E aí vocês percebem que são sinais compostos também, né? Primeiro a gente tem que fazer o sinal de sala e depois o sinal de professor, que eu já ensinei a vocês, tá? Então, ó, sinal de sala, você desenha, pega os dois dedos indicadores e desenha no ar uma sala, né? Um formato de um, deixa eu afastar a mão. Formato de um retângulozinho, ó. Deixa aí. A gente tem que ter um quadramento perfeito para os sinais aqui. Isso, ó. Sala, tá? Como se você fosse desenhar um retângulozinho. E fazer depois, ó, e complementar com o sinal de professor. Então, sala, professores, tá? Sala, professores, certo? Entenderam aí? Alguém tem alguma dúvida até o momento ou não? Certo? Se quiser interagir comigo, geralmente em aula prática de Libras, quando eu dou minhas aulas práticas de Libras, uma coisa que a gente exige é que todas as câmeras fiquem ligadas, né? Para a gente poder ver e assistir um pouco essa sinalização, para saber se vocês realmente estão conseguindo acompanhar. Os surdos reclamam muito lá na escola. Não conseguem dar aula com os alunos com as câmeras tudo desligadas, mas também, vocês sabem que os surdos, né? Se eu fosse surda, aí não tinha como, né? Vocês teriam que ligar a câmera de vocês, porque eu tinha que ver o... eu preciso interagir com vocês pelo visual. É difícil, mas a gente consegue. Bom, então, vamos para frente. Se tiverem dúvidas, só perguntar, né? Só escrever aí. Se quiserem ligar a câmera também para praticar junto, né? Comigo, eu agradeço, tá? É bom. Ok? Vamos lá. Então, nós temos depois aí cesta de lixo, né? E aí você tem, ó, como se fosse o cesto, né? O formato do cesto aqui, ó. O formato do cesto, com essa configuração que eu fiz anteriormente de pátio, que também pode significar o contexto de onde, né? Sinal de sinalizar é aqui, ó. Palma da mão aberta, ó. E você faz esse movimento aqui, ó. As duas mãos ao mesmo tempo. Isso aqui é o sinal de sinalizar, tá? Aí, sinal de Libras, aqui. Mas existem variações linguísticas, onde também a gente vê esse sinal para Libras, tá? Eu gosto de usar mais esse, tá? E aí, sinalizar é as duas mãos, tá? Palma da mão aberta. Ok, vamos lá. Então, cesto de lixo, né? Nós temos aqui o cesto, formato da abertura do cesto, com essa configuração. Ah, nada. E aí, ó, jogo aí no lixo, ó. Primeiro eu faço o formato do cesto, aqui, e jogando papel, ó. Em ó, configuração de mão em ó, tá? E jogo. Geralmente o sinal para lixo, especificamente, é esse aqui, ó. Também, ó, se usa muito, ó. Com o dedo, indicador, na ponta do nariz, ó. Lixo, ó. E aí joga, ó. Então, também existe essa configuração, tá? No dedo indicador, na ponta do nariz, lixo. Tá? A sala de aula que nós já vimos, né? Que é os dois dedos indicadores e desenhando no espaço neutro, né? Chamado espaço neutro, que é quando não toca nenhuma parte do corpo. Sinal de... Eita, tá cortando. Deixa eu enquadrar aqui direitinho. O sinal de sala.
Vocês entenderam mais ou menos, né? Esse desenhozinho do retângulo, espacinho, tá? E aí ele faz sala de aula, né? Também um sinal composto e bota o sinal de estudo, ó. Então, sala e estudo, que é o mesmo contexto que a gente usa para aula, né? Então, esse sinal aqui, ó, tanto ele pode ser usado para estudo quanto para aula. Então, eu tenho sala e aula. Sala de estudo, tá? Então, sala de aula. Bom? Depois nós vamos ter aí, Vanessa, se você quiser me ajudar, Vanessa que já fez curso lá no CCL, né? Vanessa saiu. Offline. E aí nós temos o sinal de diretor, ó, configuração de mão em D, a gente já aprendeu, né? O ABC da Xuxa, né? Do alfabeto manual. Então, nós sabemos aqui que diretor, geralmente, alguns sinais dá para a gente identificar pelas iniciais das letras, né? Então, no caso do diretor, ele começa com a letrinha D, ó. E aí, ó, eu boto aqui na testa, ó, do lado da testa, ó, e faço, ó, diretor, tá? Diretor. Aliás, movimento retilíneo, diretor. Ok? Mais uma vez, configuração de mão em D, diretor, tocando na testa. Do ladinho, ó, na fronte, diretor. E o sinal de escola que eu já mostrei para vocês, né? Que é sinal composto. Primeiro casa e depois estudo. Então, escola é esse sinal. Junção de casa, estudo. Alguma dúvida por aqui ou não? Não, né? Ninguém quer interagir comigo nessa prática. Tá pequenininho demais, né? Então, vamos lá, deixa eu parar para ver. Vou fazer aqui para vocês. E aí nós temos outros sinais, né, que eu trouxe aqui para apresentar para vocês, como um apagador, ó, configuração de mão em S, né? E aí é movimento icônico, é como se você tivesse... Ô, Oswaldo, obrigada. Não saberia como aumentar. Ótimo, obrigada. Então, ó, apagador, configuração de mão em S, né? E eu faço esse movimento, né, de apagar, né? Se eu fosse, de fato, apagar o quadro, tá? Com esse movimento, ó. Vira o quadro e apaga, tá? Configuração de mão em S. Geralmente, como são muitos sinais, eu peço para os meus alunos, né, tentarem internalizar a configuração de mão. No caso de apagador, é a configuração de mão em S. E aí eu peço para eles escreverem, né? Cantinho. Mas isso fica a critério de cada um que queira internalizar melhor. É uma estratégia que, particularmente, eu uso muito para poder não esquecer as configurações, os movimentos, né, para que sejam feitos de forma correta dentro daquilo que a gente já viu que são os parâmetros. E aí, borracha. Borracha, eu tenho essa configuração de mão, como se fosse A. Só que o A é aqui, né? Só que borracha, você levanta um pouquinho mais esse dedo indicador, né? E cola o polegar. E aí eu tenho minha mão de apoio aqui, ó. E eu faço esse movimento aqui, ó. Apagar. Aliás, borracha. Tá? Falando que eu estou apagando algo, né? Em algum papel, alguma folha, enfim, tá? Depois nós temos aí o sinal de apostila. Né? Também, dependendo aí, pode ser sinal de caderno, aí depende dos contextos, né? Como eu disse para vocês, em Libras tudo é contexto, né? Você faz a frase, por isso que para o intérprete, né?
ele fica ali na cabeça dele procurando qual o melhor sinal que se encaixa naquele contexto daquela frase. Para poder soar com um sentido que faça sentido, na verdade, para as pessoas surdas. E aí nós temos o sinal de caderno, apostila, que é o dedo indicador, né? E aqui a palma da mão aberta. E eu faço esse movimento, como se fosse espiral. Apostila, né? O caderno. Só que tem outro sinal para caderno também que a gente pode usar, que é com essa configuração, né? A palma da mão aqui, que é a mão de apoio, E eu faço aqui, esse caderno. Dá a ideia daquele caderno que é fichário, né? Aí tem esse outro aí que está sendo mostrado na imagem. Dedo indicador, movimento espiral, em forma de hélice, né? Depois nós temos o sinal de caneta, né? Que muda um pouco se a gente for trazer aqui o sinal de pincel. Então, o sinal de caneta, dedo indicador, e essa outra configuração de mão aqui, Então, eu faço, caneta. E aí, se eu fosse fazer o sinal de pincel, que é a mesma configuração de mão, né, eu faria, o que mudaria? Só a expressão facial, Caneta não tem expressão facial. Já pincel tem, que é a bochecha cheia. Por quê? Porque o pincel é mais grosso, né? Pincel de quadro, por exemplo. Então, para pincel, eu já coloco expressão facial, Caneta não tem expressão facial, Só essa configuração de mão e o dedo indicador, Caneta. Depois nós temos aí o sinal de carteira. Aquelas carteiras bem antigas, né? Essa daí. Não. Não, é atual. Vocês estão me ajudando? Então, se bem que tem aquela carteirinha, né? Que é a mesinha, né? E a cadeira, né? Só que aqui é o de braço. Então, vamos lá, A cadeira, nós temos primeiro o sinal de sentar. Vocês percebem que é um sinal composto também, né? Primeiro nós temos o sinal de sentar, Duas mãos em U, com essa configuração. E a gente faz aqui, sentar. 2 toques. Sentar. Tá? E aí tem aqui, e faz o braço da cadeira, né? Senta e a cadeira, tá? Depois nós temos o sinal de clipe, que é o dedo indicador, E essa configuração, lembra a configuração de caneta e de pincel que eu mostrei para vocês? É a mesma, só que aqui eu faço aqui, Clique. Cola, que é a configuração do dedo do meio com o polegar. Eu faço sinal de cola, como se eu tivesse com 2 dedos com cola. Tá? Cola. Dedo do meio e o polegar. Agora nós temos o sinal de corretivo, que é o dedo indicador, né? Passando levemente na palma da mão. Corretivo. Tá? Depois nós vamos ter aí o sinal de lápis, que é essa configuração aqui, o dedo indicador com o polegar. E aí eu faço a orientação da mão, ela muda, né? Ela fica para trás, ela não fica para frente. E eu faço, vou botar aqui de lado. Esse movimento aqui, como se eu estivesse contando dinheiro, né? E eu faço no cantinho aqui, do lado da boca, tá? O lápis. Imagina você contando dinheiro, mas você tá aqui, fazendo sinal de lápis. Depois nós temos o sinal de livro, né? Que também tem 2 variações. Existem variações linguísticas para livros, então, palma da mão fechada. Aí eu abro, como se eu estivesse folheando, né? Passando as páginas, livro. E também eu posso usar essa outra variação, né? Que a gente abre o livro e coloca a configuração de mão em L,
passando na palma da mão, tá? Então, existem esse sinal para livro e esse outro. Então, vou mostrar os dois. Primeiro, esse daí, da imagem. Livro. Existe esse outro, ó, configuração de mão em L. Livro. Tá? Existem as duas variações para livro. Aqui em Teresina, os surdos usam os dois, né? A gente nem faz muita distinção. E depois nós vamos ter, né, o marcador, que é aquele, né, marcador de texto, que é essa configuraçãozinha e a palma da mão, ó, e você, né, marca o marcador de texto, essa configuração e a palma da mão. Depois o sinal de mochila, que nós temos, ó, o polegar levantado, é essa configuraçãozinha de mão. E aí você começa aqui em cima do ombro, né? E desce mais ou menos na altura do peito, tá? Com esse movimento, mochila. Que é um pouco parecido também, eu vou acrescentar aqui o sinal de bolsa, que também é a mesma configuração, só que não vão ser com as duas mãos iguais, tá? Vai ser apenas com uma mão, ó, bolsa, tá? Também com o mesmo movimento. E aí nós vamos ter o sinal de pasta, ó, essas duas configurações, né? Palma da mão fechada e aqui o polegar estendido, ó, pasta. E aí toca aqui, né, pasta. Tá? Tesoura, que é icônico. Olha o sinal icônico aí, a gente contando sinais icônicos. Nós ouvintes a gente fala, né? Tesoura, ó. Tá tesourando a gente, né? Tá tesourando, então, ó. Configuração de mão em V, ó. E faz o movimento. Tesoura. Nós ouvintes a gente usa muito no sentido de que a pessoa tá cortando a gente, né? Que tá falando mal da gente, né? Pelo menos na minha época, era tesourar a pessoa, né? Não sei se vocês ainda usam. A pessoa ali, a gente vê que a pessoa não gosta muito da gente, a edição ela tá ali, ó, só me cortando, só me tesourando, né? Depois, ó, o sinal de pincel. Ah, só que esse pincel é de pintura, não é aquele pincel de escrever no quadro que eu mostrei anteriormente para vocês, não. Lembra? Que eu botei a expressão facial. Aqui é o pincel, cadê? Pincel de pintar, né? Aquele pincelzinho de pelo. Então, você já tem a configuração de mão em U, ó, e você faz esse movimento, tá? Oi, meu amor, só um minutinho. Um minutinho, gente. Certo. Aí, por fim, nós temos o quadro, né? Quadro de escrever, que antigamente a gente chamava de quadro negro, né? E é o mesmo sentido para a sala. Vocês lembram que os dois dedos indicadores a gente desenhava tipo um retângulo para baixo? Pois agora a gente vai usar, ó, para desenhar o quadro com as mesmas configurações de mão que a gente usa para fazer sala, né? Então a gente, ó, desenha o quadro no ar, tá? Quadro. E por fim a gente vai ter aí o sinal de régua, que a gente vai ter o braço de apoio e essa configuração, ó, indicador e polegar gruda, ó, régua, tá? Régua, certo? Vamos para frente. E aqui nós vamos ter tem como isso. Agora a gente vai falar um pouquinho de sinais, né, que trazem a questão das disciplinas, ó, das disciplinas escolares. Sinal de disciplina, ó, é essa configuraçãozinha que a gente também usa para cachorro, tá? Olha essa configuração, como se fosse uma garra, né? E aí a gente tem a mão de apoio e a gente, ó, usa para fazer o sinal de disciplina. Disciplina escolar, tá?
Primeiro sinal para a disciplina que nós temos aí é o sinal de artes, que a gente também usa para o contexto de desenho, tá? Então, esse sinal de arte, ó, é essa configuração, tá aqui. A mão, tá aqui, mão aberta, né, com a mão de apoio e essa configuração. E aí a gente faz, ó, arte, disciplina, arte. Mas também pode ser usado para o contexto de desenhar, né, ou de fazer desenhos, tá? Okay? Nós vamos ter também a disciplina de biologia. Aí vocês percebem que biologia começam com a letrinha B, e aí geralmente eu peço para os meus alunos estarem circulando as iniciais, né, para poder internalizar melhor esses sinais em relação às configurações. E aí nós temos B, ó, biologia, ó, e eu faço esse movimento aqui, ó, disciplina, biologia, e eu faço esse movimento, tá? Em B, biologia. Depois nós temos ciências, né, a disciplina de ciências. E aqui também eu peço para os meus alunos circularem a letra inicial, que é o C, de ciências, e aí, ó, ciências. E aí eu tenho esse movimento aqui, tá? Configuração de mão em C. E esse movimento, ciências, tá bom? Gente, tá tudo claro até agora? Nenhuma dúvida, nada? Nenhuma pergunta? Nada, nada? Sinal que tá dando para acompanhar, né? Tudo direitinho. Ok, vamos para frente. E aí nós temos o sinal de física. Oswaldo, dá para ampliar? Essa parte aqui. Tá ótimo, Marcos. Tá dando para praticar também, acompanhar a prática? O sinal de física, a gente tem duas variações, né? Esse daí, que é com essa configuração aqui, ó, e você faz isso aqui, física. Mas o que a gente usa, né, que os surdos aqui, né, de Teresina usam, é esse, ó. Duas mãos iguais em F, né? E faz esse movimento, ó, física. Um pouco diferente, né, do que tá aí, ó. Esse aí é esse aqui, ó, física. Mas o que a gente usa é com as duas mãos iguais em F e fazendo esse movimento aqui. Física. Na minha cara. Física. E duas mãos iguais em F. Depois nós temos o sinal de geografia. E aí vocês percebem que são dois sinais que tem, né? O sinal de geografia e o sinal de terra. Só que aqui a gente só usa o G, ó. É bom até vocês associarem com a letrinha G. Então eu tenho configuração de mão em G, né? E eu faço, ó, geografia, ó. E aí tá mostrando o sinal de terra, mas aqui a gente não usa, tá? A gente só usa aqui, ó, geografia, disciplina, geografia. Aí nós temos o sinal da disciplina de história, que é configuração de mão em V, ó. É esse movimento que a gente faz na testa, de ir e voltar, história. Então, disciplina, né, história. Que esse sinal parece muito com o sinal de lembrar, só que lembrar, ó, já muda o movimento, ó, e é no mesmo ponto de articulação, que é aqui do ladinho da testa. Só que história, movimento aqui de esfregar na testa. Né? História. O sinal de inglês, ó aí de vocês, né? A disciplina de inglês, ó. Essa configuração aqui, né? Dizem que os ingleses, quando eles falam, desculpa, eles entortam muito a boca, né? Então, por isso que o sinal de inglês dizem, né? Os surdos associam a isso, né? Por isso que esse sinal está associado, ó, a essa parte da mandíbula solta, ó. Inglês, tá bom? Esse que a gente tem. Não sei se vocês vão concordar, né? Com esse sinal. Mas inglês. E aí nós temos o sinal de língua de sinais, né? Que a gente usa aqui para Libras, que é esse. Né? Sinal. E em alguns lugares, como vocês podem ver, é usado para as línguas de sinais, no contexto mais geral.
mas aqui a gente usa muito para representar libras, além desse aqui também. Próximo sinal é educação física, e aí vocês têm duas mãos em configuração de S, ó, educação física, ou academia, ou malhar, né? E vai depender muito do contexto, tá? E aí você faz esse movimento, tentando mostrar o muque, né? O muquezinho parece que levanta, né? Educação física, tá? Bom dia, Antônio Carlos. Matemática, que é em M, duas mãos iguais em M, e você faz esse movimento, ó. Matemática, tá bom? Duas mãos iguais em M, e toca aqui. Matemática. Português é como se fosse o Czinho. E aí você faz, ó, esse movimento aqui para baixo, ó, português, ó. E também pode, no caso aqui é disciplina, né? Disciplina, português. E aí você também pode, dependendo do contexto, pode estar representando o país Portugal. E o inglês também, né? Pode ser o país Inglaterra também, né? Aí tem que inserir o contexto, ó, de país. Sinal de país é esse, ó, país. E aqui a gente também é o mesmo sinal para o país, né? Portugal, ó. Aliás, desculpa, aqui. Né? Disciplina português, e aí eu posso também inserir o mesmo sinal no contexto do país Portugal, tá bom? Então aqui, português, essa configuração. E aí nós temos química, que eu acho esse sinal lindo, né? Que é das reações químicas, ó, duas mãos iguais em Y, e aí eu faço, ó, as misturas, ó. Uma mão vem, né? Coloca a outra. Você vai só acrescentando as soluções químicas, tá? Muito bom, muito lindo esse sinal. Próximo. Certo. E aí nós temos o sinal de filosofia, que novamente a gente vai ter, ó, duas mãos iguais em F, começa com a letra F também. E aqui você, como se filosofia está associada ao ato de pensar, então por isso que a gente tem, ó, esse movimento na cabeça, ó. Aliás, na testa, desculpa. Filosofia. Duas mãos iguais em F, aí toca na testa. Filosofia, tá? Filosofia. E por fim a gente tem, aliás, a gente ainda tem a disciplina, né, sociologia, um dedo indicador e a outra configuração de mão em S, tá? É também usado muito esse sinal para o contexto de social ou sociedade, mas aqui no caso é disciplina, tá? É disciplina. Então, se a gente quer usar o contexto de disciplina de sociologia, sempre a gente vai inserir antes, né? Pelo menos na nossa sinalização, antes a gente mostra que esse sinal é para o contexto de disciplina. Disciplina, aí ó, sociologia. Ter indicador e configuração de mão em essa. E faz esse movimento. Começa aqui, com a orientação da mão para frente, e depois a orientação da mão muda. Sociologia. E é como se fosse a pessoa inserida na sociedade. Estudo do humano na sociedade. E aí, geografia, né, que é o outro contexto do sinal que eu mostrei para vocês, sem ser aquele de terra, né? Só esse aqui, ó. Esse é o mais correto. Tá? Só em G. Geografia. Ok. E aí a gente começa uma prática que eu gosto muito, que é a parte de números. Configuração, ó, em S. E aqui, ó, tocando o lado esquerdo. Feito. Números em libras. Números, libras, tá? E aqui dentro dos números, a gente estuda, né, os números dentro desses três viés, né? Dos cardinais, a gente vai ter os números cardinais, os números ordinais e os números quantitativos, né? E para os números cardinais, a gente, né, percebe que a regra
né, ela vai ser qual, né, a regra? É justamente para representar números como, por exemplo, de telefone, né, de idade, que mais? Da placa, né, lá do carro, do número de telefone, né, como eu já havia dito para vocês, né, do número da conta lá do banco, né? Então é uma representação numérica que entra nesses contextos. E aí a gente tem que, dentro desses números cardinais, a representação deles é com essa configuração aí que tem na imagem. Vou já depois passar os vídeos da professora surda que trabalha comigo para vocês assistirem melhor, tá bom? Então eu tenho, ó, 0, começa em 0, né? Aí 1, 2, 3, não, 3, 4, 5, 6, 7, o 8, 9, aí vem 10, 11, 12, aí 13, por aí vai, tá bom? É só para vocês verem que os cardinais, eles estão nessa representação de números de telefone, número de casa, né? Número também de casa, idade, né? Dia também do aniversário, né? Nasceu, enfim. O ano também, tá? Representação de ano, numérico de ano. Bora para frente. E aqui, como eu disse para vocês, né? Quando é que a gente usa os números cardinais, né? Então, eles servem para representar os números de casa, de telefone, de ônibus, de idade, né? Sinal de idade aqui, de aniversário, de ano, enfim. E aí nós temos o exemplo, né? Nós temos o exemplo do número de ônibus. A gente tem qual representação numérica aí para ônibus? Alguém poderia escrever aí para mim? Que representação numérica é essa? Ah, estão vendo mesmo, né? Era bom se alguém pudesse fazer para mim, né? Então eu tenho, ó, 0. Não, Noêmia? 0, 6, né? 0, 6, 1. Ó, qual número, né? Qual, né? Número ônibus. Né? Então, 0, 6, 1. 0, 6, 1. Tá? E aí nós temos também o número de telefone. Vocês também já estão vendo, né? Então, dá nem para vocês, que era para eu devia ter tirado para vocês descobrirem, tá? Então vamos lá. Então nós temos aí o 3. Oswaldo, deixa. Ah, não, dá não para deixar não. Deixa aí mesmo. Então nós temos, ó, o 3, por exemplo, o número do meu telefone, né? Qual é? Então eu digo, ó, 3, 8, 3, 0, 2, 1, 1, 2. Novamente, vou repetir. 3, ó, 3, 8, 3, ok, meu irmão? 3, 0, 2, 1, 2, 1, 1, 2. É mais ou menos isso. Então, esses são os números cardinais que a gente usa dentro dessas representações numéricas na Libras, tá? E aí nós chegamos aos números ordinais. Qual é a regra, né, desses números ordinais? É que do 1 até o 4, ó, do 1, o 2, 1, o 2, o 3 e o 4, eles vão ser feitos com movimento aonde? Na vertical, tá? Isso, na vertical, né, aqui. E do 5, né, o 6, o 7, o 8 e o 9, eles vão ser feitos aonde? Na horizontal. Eu vou fazer aqui, mas depois eu vou botar os vídeos para vocês assistirem, para vocês terem uma noção melhor. Então, eu tenho, ó, primeiro. E aí, para que serve, na verdade, os números ordinais? Alguém poderia escrever para mim, já que ninguém quer aparecer para interagir comigo? Qual é a percepção
que vocês têm quando a gente usa os números ordinais? Alguém poderia me escrever? Isso, Andressa, muito bem. Para indicar a ordem ou sequência, muito bem. Né? Por isso que eu tenho, ó, primeiro, a gente não tem mais 1, 2, 3, 4, 5, a gente, ó, isso aqui já representa o quê? Ó? Na vertical, primeiro, segundo, ó o movimento, terceiro, quarto, aí até o 1, né? Ó, vertical de 1 até o quarto. Vou repetir novamente, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Quando chega no quinto, já muda o movimento, ó. Já é o quê? Horizontal. Então, eu tenho quinto, sexto, sétimo, oitavo, aí nono. Aí vocês me questionam, professor, e do décimo em diante, como é que a gente faz? Aí do décimo em diante, desculpa, continua normal, tá? É como se fosse cardinal, ó. Eu represento na sinalização como se fosse cardinal. Décimo primeiro, aí 12º, 13º. Percebam que não tem mais movimento a partir do 10º, tá bom? Aí continua normal, como se fosse cardinal, tá? Pra frente. E aí, como a Andressa falou, né? Eles são usados, os cardinais, justamente para indicar sequência, né? Ou ordem, né? Eu botei ver vídeo abaixo, mas vou já mostrar para vocês. Então, nós temos aqui, né? O primeiro, né? O segundo, vertical, e o terceiro, né? Se fosse numa frase em libras, né? Por exemplo, né? Eu passei em primeiro lugar onde? Um concurso da universidade. Então, por exemplo, né, se eu quiser representar os números ordinais numa frase em libras, então eu digo, ó, eu, né, sinal de eu, dedo indicador eu, passei, né, primeiro lugar concurso. Aí se eu disser que eu fiquei em quinta, aí já muda o movimento, né? Eu passei, né, em quinta, o movimento na horizontal, concurso, tá bom? E aí vamos para frente. E aqui nós temos os números quantitativos. E para que servem os números quantitativos? Está dizendo, né? Quantidade. Então, números quantitativos, eles servem para indicar o quê? Quantidade. Quantidade de quê? Quantidade de lápis, ou seja, relacionados a objetos, a pessoas, né? Enfim, né? Tá representando aí a quantidade. E aí nós temos qual regra, né? Qual é a regra, né, que nós vamos ter aí para a questão dos números quantitativos? Nós temos aí que do 1, né, até o 4, a gente representa normal, né? Como se fosse nós ouvintes representando os números, tá? E do 5 até o 9, aliás, até o 9, desculpa, a gente já tem aí a representação dos números cardinais. Então, eu vou ter, ó, do 1 até o 4. Lembrando, tá? Que essa palma da mão aqui, ela não é para frente, ela é para trás. Existem variações. No caso dos números quantitativos, a gente vai ter algumas variações. Se vocês assistirem vídeos de Libras por aí, em relação ao conteúdo, né, de números, vocês vão ver que os números quantitativos têm a palma da mão para frente, né? Faz isso aqui, ó, 2, 3, 4. Pelo menos esses primeiros números que vão de 1 a 4. Mas no caso daqui, os surdos daqui, eles usam com palma da mão para frente. Eu vou já mostrar o vídeo para vocês. Por que eles usam com palma da mão para frente? Porque eles acham, né, por exemplo, o número 2, se for palma da mão para frente, eles acreditam que dê para confundir com letras, né, do alfabeto. Por exemplo, a letra V. Ou 3, né, com W. Então, por isso que eles seguem aqui a variação de palma da mão para trás, tá? Aqui na imagem, vocês estão vendo que a representação é de palma da mão para frente, mas eu vou fazer para vocês com palma da mão para trás, que é o que é usado, né, pelos surdos aqui em Teresina, tá? Então, nós temos, ó, 1, 2, 3 e 4.
né? Então, percebam que a regra, né, do 1 até o 4 é com essa configuração, tá? 1, 2, 3, 4. A partir do 5, já muda para números cardinais, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, por aí vai, tá? E aqui nós temos alguns exemplos de que para que servem o uso, né, desses números quantitativos, sinal de quantidade, né? Ela está fazendo aí, ó, quantidades. Então, nós temos, por exemplo, para pessoas, né? Deixa eu ver aqui, tem só 14 pessoas na sala. Né? Se eu quiser representar só a quantidade de pessoas que tem hoje na minha aula. Na verdade, tirando eu e Oswaldo, aliás, já saiu uma, né? Uma já foi-se embora. Então, tirando eu e Oswaldo, tem 11 pessoas, né? Gente, muito pouco. Eu queria, eu vou fazer igual eu faço com meus alunos, né? Vou começar a deixar de explicar os conteúdos, de praticar, se ninguém participar, se ninguém interagir, né? Tô brincando. Então, vamos lá. Então, tem quantas pessoas aqui na sala? 13. 13 pessoas. Então, como é que eu represento isso na Libras? Eu vou representar assim. T, né? Eu faço em cardinal, 1 em 3? Não, eu faço, ó, T, ou eu faço dessa forma. Como são 13, e a gente sabe que a regra só vai, né? 1 até o 4, então eu faço em cardinal, ó. Tem 13 pessoas, né? Ou pessoas assistindo, ao sinal de assistir, aula, Libras. T, 13 pessoas, né? Ou pessoas assistindo aula de Libras. Somente, né? Por causa do horário, nem todos os alunos conseguem participar. Ou é uma pena. Ainda bem que fica gravado, né? É isso aí mesmo. Todo mundo tem alguma coisa para fazer. Ah, tá. Ok, mas eles têm acesso à gravação, né? Aí fica. Também está sendo gravado tudo direitinho. Eu sei, é porque a noite, para mim, ficou um pouquinho inviável, porque eu dou aula em outro lugar à noite. Mas, bora lá, continuando, né? E aí, se eu quiser representar mesas, né? Por exemplo, tem, né, configuração de mão em LT, né? Tem duas mesas, ó. Eu faço ó, duas mesas, né? Na loja. Aí, se eu quiser representar coisas, né? Coisas, por exemplo, eu tenho, né? Três lápis, duas canetas e uma mochila. Aí, olha, quantidade de coisas, né? Também de objetos escolares, né? E objetos em geral. E aí vocês, né, praticando, aí a gente consegue compreender melhor na prática, tá? Ok. Vou tentar aqui iniciar e no finalzinho a gente deixa. Se bem que eu já posso falar, né? Tá entendendo as atividades? Ou deixa eu falar logo sobre isso. Deixa eu abrir aqui o Siga. Deixa eu falar logo sobre isso. Não tá claro no Siga? Assim, é porque vocês, eu acredito que como a maioria não tem assim muito contato com a Libras, né? Aí acaba que fica mesmo
difícil lidar. Por isso que é interessante que os tutores, como os alunos, né, eles leiam o material, vejam os slides direitinho para a gente poder ter uma clareza melhor. Tá? Então vamos aqui. Eu coloquei, são 2 fóruns, né, 2 atividades avaliativas, 2 instrumentos avaliativos, tarefas e uma atividade ENAD, tá? Em relação aos fóruns, tem alguma dúvida? Eu coloquei fórum, né, relacionado à comunicação em Libras, né? E aí eu questiono, né, em relação ao primeiro fórum, por que as expressões faciais e corporais elas assumem um papel importante no processo de comunicação em Libras? E a Libras, por que a Libras é uma língua, é universal e qual a importância que se tem nos dias atuais em aprender e conhecer a Libras? Então, aquele material que nós falamos na nossa primeira aula, né, é um material que dá apoio para que vocês consigam interagir nesse primeiro fórum, tá? A gente viu a questão dos parâmetros, né, que ajuda a responder um pouquinho sobre essas expressões. A gente tem um livro da Áurea Gessé, né, sobre a questão dos mitos nas línguas de sinais, tem uns slides também. E aí vocês trazem a reflexão de vocês sobre, eu estou falando do primeiro fórum, eu vou já chegar nas atividades avaliativas. E aí, a importância, né, que se tem é depois que você lê o material, você assiste às aulas e aí você vai dar o seu ponto de vista sobre essa questão dos fóruns, tá? E no segundo fórum, o que nós temos que eu coloquei? O segundo fórum é conhecendo e identificando o aluno surdo, que é aquilo que nós começamos na nossa aula passada, né? E aí eu disponibilizo a apostila, que foi elaborada pelo próprio SEAD da UFP, para a disciplina de Libras. E aí vem para vocês desmistificarem, né? Aliás, ou falarem um pouco sobre a deficiência auditiva, quanto ao tipo, quanto ao grau, né? E aí hoje a gente vai adentrar a história da educação dos surdos. E aí eu peço aqui para vocês explicar qual é a diferença, né, a partir da leitura da apostila e das aulas, a diferença entre os termos deficiente auditivo e surdo. Né? E por que os surdos que frequentam as escolas de ensino regular, eles têm histórico de reprovação em vários anos na mesma série, principalmente nas séries iniciais. Muitas vezes não apresentam uma evolução no processo de ensino e aprendizagem. Sendo esse um processo que por algum tempo desencadeou traumas e frustrações, consequentemente a evasão escolar. Então, é para vocês trazerem um pouco da reflexão do porquê que o aluno surdo ele não consegue, né, se adaptar às aulas dentro de uma escola regular, por que não ocorre a inclusão, é nesse sentido. Né? Muitas vezes a escola não está preparada, o professor ele não é preparado, ele não sabe Libras, muitas vezes não tem um intérprete de Libras, ou muitas vezes esse aluno ele não tem acesso à sua língua materna, que é a Libras. É nesse sentido que o segundo fórum, né, ele vai se reportar. E aí a gente hoje vai tentar falar um pouquinho da história da educação dos surdos, que vai complementar um pouco, né, esse segundo fórum, tá? E aí, vamos lá. Então, o Carlos está querendo saber as atividades avaliativas. Vamos lá. Então, sobre as atividades avaliativas, os instrumentos avaliativos, são 2, né? Na verdade, são 3, porque tem as atividades avaliativas e ainda tem o ENAD, né, as questões ENAD. A primeira atividade que eu coloquei foi relacionada... Só um minuto, vou abrir aqui. Relacionada à questão dos filmes, não foi isso? Mas está muito simples essas atividades. Eu coloquei de forma bem simples mesmo para vocês terem tanta dificuldade.
Vamos lá. Então, a primeira atividade é a questão dos filmes. E a segunda atividade é a questão do vídeo em Libras, né, da prática. Porque não, como a nossa disciplina ela é teórica e prática, então é importante a gente ter em mente que os alunos, né, e os tutores eles precisam incentivar o desenvolvimento da prática dos alunos. Tá? Então, eu coloquei aqui como primeira atividade avaliativa a questão de 2 filmes para vocês assistirem, né, que relacionado a essa última unidade que nós vamos tentar começar hoje, que é o filme Black e Seu Nome é Jonas. Né? E ao assistir esses 2 filmes, eu peço que vocês escrevam, né, uma análise comparativa do processo de aquisição da língua de sinais sofrida pelos principais personagens. Então, assim, nós temos 2 personagens, né, por exemplo, no filme Black, que é um filme que eu amo, que é uma surda cega, né, que é baseado na história da primeira surda cega que adquiriu a língua de sinais no mundo, que foi a Ellen Clapp. Acho que essa pronúncia é correta. E esse filme é uma homenagem a essa primeira surda cega que conseguiu ter uma formação acadêmica. E aí eu quero que vocês tragam uma análise comparativa, né? Ou seja, como é que essa surda cega ela consegue ter acesso ao desenvolvimento da sua língua, né? No caso a língua de sinais, vocês sabem que um surdo cego ele tem um desenvolvimento da Libras tátil, né? No caso das línguas de sinais táteis, desculpa, tátil, né? Que a gente chama aqui no Brasil de Libras tátil, né? Que é a sinalização com toque, né? Então é no ombro da pessoa, pegando na mão, enfim, lá no filme mostra um pouco isso. E aí vocês vão tentar trazer um pouco como é que ela se dá, como é que se dá o desenvolvimento dela em relação à aquisição da sua língua, né? Ela conhece, aí vem um professor, a família não sabe lidar com a questão da cegueira e nem da surdez dela ao mesmo tempo, são 2 deficiências ao mesmo tempo, e aí contrata, né, eles tentam várias coisas e a menina fica isolada do mundo, né, aquela criança mostra um pouco dela criança isolada do mundo, no qual depois descobre um professor que ele tem um sucesso aí, né, com a questão das línguas de sinais e chamam e a família contrata esse professor para começar a ensinar ela, né? E aí nesse processo o professor desenvolve várias estratégias. Aí é isso que eu quero que vocês observem nos filmes, né? Como é que esses professores eles trazem, né, as estratégias, na verdade, quais as estratégias que eles utilizam para estar atendendo a essa criança deficiente, né, para que ela possa adquirir a sua língua materna, né, no caso da Black, como é um filme francês, né, então ela traz muito o uso das línguas de sinais francesas, no caso do Seu Nome é Jonas, da criança, o menino, ele se enquadra muito nas línguas de sinais americanas, né, na ASL, e aí existem 2 realidades diferentes, porque o menino não é cego, né, o Jonas, ele só é surdo. E como é que a família, ela procura? Aí vocês têm que observar a questão da família, né, nesse processo de aquisição da língua, e a questão da escola, né, e do próprio professor que, né, que traz as estratégias para que a criança ela passa a se desenvolver e adquirir a sua língua materna. Então, é nesse sentido que eu quero que vocês desenvolvam a atividade avaliativa 1, né, dessa análise comparativa. No caso da personagem que é surda cega, como é que ela era antes, né, de não ter o contato com a sua língua materna, de não ter contato com o mundo, com convivências, de conviver com outras pessoas, e depois que ela adquiriu a língua de sinais, né? E que estratégias os professores usam para poder fazer com que a criança ela se desenvolva, né, na aquisição da sua língua. Então, é mais ou menos isso que eu queria que vocês fizessem nessa primeira atividade. Tá? E aí, em relação à segunda atividade, a gente tem aqui, né, a atividade prática, que é o
o desenvolvimento de um vídeo, né? E aí alguns tutores me procuraram no sentido, né, de que podia fazer em grupo. Eu pensei em individual por conta da pandemia, né? Mas aí, se puderem reunir pelo menos até 2 pessoas, né, a dupla, e fazer um vídeo caseiro mesmo, né? Escolher aí, eu dou várias sugestões que você pode escolher fábula em libras, poemas, né? Fábulas ou poemas, ou então músicas, né? Em libras. E aí você pega um trechinho de uma parte de uma música, por exemplo, né? Você pega um trecho e uma estrofe e aí vai fazendo, né? E aí você faz um vídeo caseiro, ou se você quiser usar recursos de edição de vídeo, existem muitos editores de vídeos aí, de aplicativos que vocês podem estar baixando, como por exemplo, eu uso muito o KineMaster, eu gosto muito nos meus vídeos de Libras que eu faço. Eu gravo e depois eu vou editar os vídeos lá no KineMaster ou então no InShot, né? Que são os 2 aplicativos que eu gosto muito de usar, tá? Eu tenho outros aplicativos mais avançados, né? E aí, se vocês quiserem postar no YouTube, se vocês tiverem como postar no YouTube, vocês postem e enviem um link para o tutor, né? Ou então cadastra lá no Siga o link do tutor. Ou então, se vocês quiserem também fazer o vídeo caseiro e enviar no privado do tutor, vocês também podem fazer isso, né? E aí não esqueçam de registrar, né, a música, pelo menos o que vocês escolheram, né, para sinalizar, pegar, escrever no papel, já que tem que registrar a atividade no Siga. É importante que vocês se atentem a isso também, né? Então, vamos supor, foram 2 pessoas, uma dupla, né, que fez a apresentação. Então, cada um de vocês sabem que lá no Siga vocês têm que registrar de forma individual. Então, cada um, né, digita o nome lá né, e fez a dupla com quem, né? Aí a mesma pessoa repete, né? Ah, nós escolhemos a música, aí digita a letra da música, né, e envia. E aí o tutor vai avaliar o vídeo, né? A questão da sua sinalização, né? Por isso que, assim, eu coloquei, eu sei, mas eu sei que é um pouco difícil para quem não tem o conhecimento, para quem não domina, né? Mas pelo menos é uma questão que a própria disciplina exige, né? A questão da prática de Libras, a gente tem uma exigência aqui nessa disciplina. Então, infelizmente, a gente não tem como deixar, né, uma atividade dessa passar, porque é exigência da própria disciplina. Né? Mas aí o tutor já sabe qual foi a música que você escolheu, né? Já o poema, ou a história, ou a história, ou a fábula que você escolheu, e ali você digita, né, envia por escrito no Siga no tutor baixar, e o vídeo, você dá um jeito de incluir esse vídeo, de enviar esse vídeo pelo YouTube, e enviar só o link para o tutor, então envia no privado, né, do próprio tutor, tá bom? Não, aí eu geralmente eu peço para os meus alunos, no máximo, estourando, né, 3 minutos. Mas eles podem fazer até 1 minuto, 1 minuto e meio, né? É coisa simples. Não precisa, aqui ninguém, é como eu disse para os meus alunos que estão começando a ter o primeiro contato com a Libras, né? Então a gente não pode exigir muito, né? Porque assim, vamos supor que a maioria das pessoas é o primeiro contato, até mesmo dos próprios tutores. Então não dá para exigir muita. Aí, assim, no presencial, nos cursos de Libras, né, que no curso de Libras que eu trabalho, no ensino presencial, o aluno ele apresenta a música inteira na prova prática, né? Então ele entra sozinho na sala e ali ele apresenta, né, a gente bota a música, né, e ali ele vai sinalizando a música inteira, o poema inteiro. Então, gente, também é interessante, viu, que os alunos, eles pelo menos tentem colocar a música de fundo também, apesar de terem, né, que enviar a letra da música, por exemplo, se forem escolher a música, né, lá no Siga, por escrito, mas também tentem colocar o fundo da música, né, deixar o celular ligado, colocar uma caixinha de som, para sair, pelo menos para o tutor ter uma noção de que música, de que poema. Mas se você for apresentar poema, você grava, né, no próprio gravador de voz e solta
ali o áudio, né? E começa a sinalizar, pelo menos para o tutor não se perder tanto, né? No que você está querendo passar diante da sua sinalização. Pois é, o alfabeto da Xuxa, e tem aquela música muito fácil, ó, Borboletinha. A minha filha aqui, de 10 anos, né? Ela sabe, né? Borboletinha, tá na cozinha, né? Fazendo chocolate para a madrinha, e poti-poti, perna de pau, né? Olho de vidro, nariz, né? De pica-pau, aí pau, pau. Enfim, né? Uma coisa simples que vocês podem. Aí a questão da. Aí tem que quebrar a munheca do dedo, tem que tentar a prática mesmo, né? E se jogar. Vocês podem também, né? Tá colocando legendas, né? O áudio saindo, ou então colocando legenda, mas não se exijam muito, não. Né? Tentem fazer aquilo que der para ser feito, tá? Pelo menos para não. Porque já que é um importante instrumento avaliativo, então tentem se desafiar, né? Eu digo sempre para meus alunos que Libras é um grande desafio. Né? E se a gente não se desafiar, a gente também né, não se comprometer, né, em tentar e tudo, em praticar, porque Libras também é prática. Né? Não adianta eu estar falando, mostrando configuração de mão, né, mostrando muitos sinais, passando o vídeo, se você, quando chega na hora, você não faz a prática, né? Você não tenta praticar. Então, qualquer língua é prática. Então, não adianta. Então, tem que partir mesmo, esse esforço tem que partir mesmo de cada um de vocês, tá bom? E, por fim, a gente tem aqui as questões ENAD, né, que é muito fácil, tá muito simples também. Então, eu acho que em relação às questões ENAD, vocês não têm dúvida, né? Mais sobre os instrumentos avaliativos, que é a questão da análise comparativa dos dois filmes. E aí você tem que observar as vivências dos personagens, dos professores, da escola, né, da família, e aí você vai assistindo o filme, observando como é que se dá essa dinâmica até a aquisição da língua de sinais por cada um desses personagens e dizer, né, ó, no personagem Black aconteceu isso, isso e isso, no personagem do seu nome é Jonas, da criança Jonas, aconteceu isso, isso e isso, né? E a questão do vídeo, né, acredito que até 1h30, geralmente eu peço vídeo de no máximo 3 minutos, no máximo. E até um minuto, 1h30, desculpa, até 1 minuto e meio, né, de vídeo dá para assim para avaliar. O que não pode é o aluno mandar 10 segundos, 30 segundos, meio minuto, né? Aí pelo menos 1 minuto e meio, eu acredito que dê para se avaliar alguma coisa, tá? Então, mais alguma dúvida? Não sei, só o alfabeto da Xuxa. Faz o A de amor, né? O alfabeto da Xuxa também, né? Para quem está aí iniciando, né? O A de amor, o B de baixinho, né? O C de coração, D de docinho, né? E de escola, F de feijão, né? Enfim, se joguem e tentem. Porque Libras é isso, Libras é prática, tá bom? Então, mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Vou tentar começar aqui rapidinho a unidade 3, só para a gente, né, dar aqui uma primeira noção, tá? E aí na próxima aula a gente conclui, se vocês, né, ainda tiverem dúvidas, aí a gente pode voltar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então vamos tentar aqui falar agora sobre os aspectos históricos e filosóficos da educação de surdos, que é um conteúdo fundamental para a gente entender todo o processo de privação da língua, né? Todo o processo de falta de conhecimento, de como lidar com as estratégias educacionais do surdo. Enfim, então é um assunto que eu acho muito importante a gente conhecer, tá? E aqui a gente vai tratar sobre a história da educação dos surdos, especificamente sobre as filosofias educacionais em relação aos surdos, tá? Então, assim, eu trago um pouco do que
alguns estudiosos, alguns linguistas, ele, como a Maria Cecília de Souza, as apostilas também trazem, né, essa perspectiva, a Goldfeld, que é outra escritora da área da linguística, que eu gosto muito, né, sobre a educação de surdos, Squiliar, enfim, existem vários autores que trazem essa perspectiva. Então, o que a gente tem aqui? Antigamente, né, a gente tem a presença dos discursos médicos muito presente, né, na história da educação dos surdos. Então, assim, se a gente fosse aqui, por exemplo, aprofundar uma disciplina como a educação especial, vocês iriam perceber que as antigas casas de repouso, né, os medunas da vida, né, todo deficiente, né, uma pessoa que estava fora do contexto da normalidade, era mandada para esses locais. Então, por isso que surgiu muito desses termos doido, ou até mesmo o termo mudinho, né, débil mental, enfim, né, mongoloide, enfim, esses termos, né, que hoje ainda são muito presentes, ainda muito pertinentes no nosso contexto de realidade, para quem convive com um tipo de deficiência, ainda é muito presente. Né? Então, a gente vê muito desses discursos ainda muito presentes no nosso contexto atual. Principalmente porque isso veio dos discursos médicos, né, que acharam que as pessoas que tinham alguma deficiência, elas deveriam ser levadas para essas casas de repouso, né, como Meduna. Não sei se vocês conhecem aqui em Teresina o Shopping Rio Puti, mas vocês lembram que o Shopping Rio Puti ele foi construído num local de memória e que guarda, né, muitas histórias tristes e também, né, macabras ou sombrias em torno do antigo Meduna, né, que até hoje, né, existe, não foi derrubado por total, né, e aí não sei se vocês lembram, né, que assim que foi construído o Shopping Rio Puti, quem conhece aqui o Shopping Rio Puti, ele começou a ter rachaduras. E aí muita gente associou isso à questão de que o local não era bem visto, né, por conta de carregar uma energia muito pesada, da vivências dessas pessoas que morreram por descargas elétricas, né, enfim. Então existem também esses discursos, né, de que o local ele nunca de que o local carrega, né, alguma energia pesada, né? Então ali o Shopping Rio Puti, ele demorou um pouco, né, para a gente aceitar dessas questões. Ainda tem uns movimentos em torno de resguardar um local de memória, né? E de estudos também. Então vamos aqui um pouquinho falar sobre a história da educação dos surdos na Idade Antiga, né? Então na Idade Antiga, principalmente cidades, estados importantes da Idade Antiga, como a Grécia, Roma, né, principalmente as cidades e estados da Grécia, como Esparta e Atenas, né, elas tinham um modo diferenciado de tratar as pessoas com deficiência, em especial os surdos. Né? Então, a gente percebe que nesse período os surdos eles não tinham direito, não havia escolas para os surdos, não havia tentativa de ensinar esses surdos, né? E isso só foi surgindo a partir do século XV, século XVI, né? Quando a gente adentra aí o período da época moderna, ou da Idade Moderna. E aí a gente tem que depois vão surgir, né, os métodos e as estratégias, que é isso que eu quero que vocês observem no filme, né? O método da oralização, né, o método da sinalização, porque muito da educação dos surdos, ela começou com base em fazer o surdo falar, ou seja, em fazer o surdo o quê? Oralizar. Né? Muito da história da educação dos surdos foi marcada pelos métodos de oralização, ou seja, em obrigar, né, essas pessoas surdas a falar. E aqui nós temos, né, um pouco desses modelos, né, de filosofia e assim um momento muito triste da história da educação dos surdos,
né, e nesse momento também das filosofias educacionais, vai ser o Congresso de Milão, que foi organizado no ano de 1880, na cidade, na Itália, né, Milão, na Itália, desculpa. E a partir daí houve-se a proibição de praticamente por 100 anos do uso das línguas de sinais pelos surdos, né, em todo o mundo. Por isso que tem uma imagem aí das mãos amarradas, porque os surdos, após esse congresso de Milão, após ter sido determinado que os surdos não podiam mais sinalizar e só oralizar, né, e nesse período, né, por 100 anos, os surdos eles foram proibidos aí de fazer o uso da sua língua materna, ou do uso das línguas de sinais. Então, nós temos aqui, né, que quem participou desse congresso, o que chama muita atenção foi o Alexander Graham Bell, né? Então, o Graham Bell, inventor do telefone, ele era casado com a esposa dele era surda, porque o pai dele dava aulas, né, para as pessoas surdas, e nessa convivência ele conheceu a esposa, que era surda, e se casou com ela. Então, o Graham Bell, eu vejo a história do Graham Bell por dois lados, né? Um, porque ele via o tanto que a esposa surda era discriminada pela sociedade da época pelo fato dela não falar. E por outro, né, ele participa do congresso a favor da oralização, ou seja, da fala, e contra as línguas de sinais, principalmente pensando, né, na própria esposa surda, né, que já estava se oralizando ou já era oralizada, né, nesse período, para que ela pudesse ser mais aceita e ser visivelmente que tivesse uma vida dentro dos padrões normais da sociedade, tá? E aí a gente tem o Alexander Graham Bell, né, que defendeu a oralização, e esse congresso ele veio para trazer os surdos à sua normalidade. Então participou médicos, participou estudiosos. Então assim, o discurso médico ele foi muito presente nesse congresso. Né? Então, como a Goldfeld coloca aqui, né, estudiosos acreditam que para a criança surda se comunicar, ela precisava saber oralizar. Então, esse congresso ele foi um dos que trouxe à tona, né, a proibição aí do uso das línguas de sinais e o uso do método da oralização. Então, nesse evento, né, foram 160 votos a favor da oralização e 4, né, que votaram pela permanência do uso das línguas de sinais pelas pessoas surdas. Então, assim, como a Strobel e a Perlin colocam, né? Então, desses total de 164 pessoas que participaram, 56 eram oralistas franceses, ou seja, já desenvolvia o método da oralização na França, 66 também eram oralistas italianos, né? E assim 74% de oralistas da França e da Itália. E o Graham Bell, que teve uma grande influência aí nesse congresso. Então, o que seria o método da oralização? Né? Só antecipando um pouco essas questões das filosofias educacionais. Então, a oralização ela visa desenvolver o surdo de forma emocional, cognitiva, dizendo eles, né, segundo Capovilla, né, integrando-se como um membro produtivo ou parecido, né, digamos assim, parecido com o ouvinte. E essa aprendizagem levaria a criança surda a se integrar na comunidade ouvinte, desenvolvendo a sua personalidade como alguém que escutava. Então, basicamente o resumo disso era trazer a criança surda ou a pessoa surda às suas normalidades, né? E aí ela sim se aceita como ouvinte. E aí nós temos que, segundo a Goldfeld, né, o método da oralização, ou seja, o desenvolvimento da fala, fazia com que a criança tivesse uma reabilitação e, a partir daí, se enquadrasse nos padrões da normalidade. E o para Dosiat, né, de 1997, as técnicas mais utilizadas para o método da oralização eram treinamento auditivo, desenvolvimento da fala e leitura labial, que até hoje é muito pertinente nos consultórios de fonoaudiólogo. Então, assim, na hora que a criança nasce surda, com a surdez profunda, então os pais, hoje na realidade, né, imediatamente eles levam
esses filhos para se ter, para se ouvir, né, o médico, e a partir daí iniciar um tratamento. E como os pais, né, acho que nem tem culpa, né, porque os pais, eles se voltam para ter a cura, né, dessa surdez. Então, assim, é muito complicado quando a gente vê médicos fonoaudiólogos que defendem, né, a todo custo o processo de oralização. Já tem outros médicos fonoaudiólogos que eles já tentam aprender a Libras e tentam encaminhar a criança surda, essa criança que tem surdez profunda, para o aprendizado da Libras, né? Ou então o próprio fonoaudiólogo, ele mesmo inicia o ensinamento da Libras com a criança, além, né, do desenvolvimento da leitura labial, que por exigência de alguns pais, né, a criança surda, ela tem que falar, como eu já conheci, né, uma mãe que tinha uma criança de 4 anos e que a criança já ia para o segundo implante coclear, que eu acho uma mutilação do corpo. E nesse processo, a criança ela tinha que desenvolver a fala de qualquer custo. E ela dizia para mim que não ia botar a criança para aprender Libras, porque ela queria, pelo menos, a criança ouvir da criança do próprio filho, né, o mamãe e o papai. Então, ele dizia para mim, professora, se meu filho fala pelo menos mamãe e papai, eu já fico satisfeita. Então, a criança já estava fazendo tratamento com fono, né, esse tratamento auditivo, já botou o implante coclear, já ia para a segunda cirurgia do implante coclear do outro lado do ouvido. Então, né, na minha opinião, assim, de conhecimento, eu acho que se eu não tivesse um conhecimento, vai depender muito, né, do conhecimento que se queira ter em relação a uma deficiência, como no caso da surdez. Eu sou mãe de uma surda, claro que eu correria por discurso médico, mas também eu ia tentar me abrir para outras possibilidades de desenvolvimento e de aquisição dessa língua, né? E aqui eu vou pular essa parte porque a gente já falou aqui sobre o Alexander Graham Bell, né? E como a surdez ela era vista por uma aberração, então ele, né, participou do congresso porque ele tinha a esposa surda, enfim. E aqui a gente já sabe que o método da oralização foi o que predominou durante o Congresso de Milão. E uma coisa interessante que dentro desse slide aqui que eu quero colocar para vocês é o que o Idel ele coloca, né? Porque um dos argumentos também utilizados para que o método da oralização fosse consagrado, né, fosse votado para os surdos no Congresso de Milão, é justamente porque a sinalização, o surdo só sinalizando, ele ia ficar mais preguiçoso. E a partir daí achavam que a criança não ia se desenvolver tão bem como se ela fosse oralizada, né? Ele talvez comprometia o desenvolvimento da criança nesse sentido. E aqui a gente vai adentrar um pouco a história, o histórico dos surdos em alguns países, como por exemplo na China antiga, né? As pessoas que nasciam com deficiência, no caso surdo, né? Elas eram lançadas ao mar. No caso da Roma antiga, as pessoas elas recebiam 2 tratamentos, né? Ou elas eram eliminadas ou elas eram rejeitadas. Então, na Roma antiga, a gente tem esses 2 olhares, né? Se não era eliminado, ele era rejeitado. E aí, tanto os nobres quanto os plebeus na Roma antiga, eles tinham esse direito de sacrificar esses filhos que nasciam surdos, né? E hoje a gente tem muito, né, também desse resquício, né, histórico, porque a gente vê muitas pessoas com alguma deficiência ainda às margens da sociedade, né, ainda sendo rejeitadas, né. Como eu disse a vocês, eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe todo dia de manhãzinha cedo dava o café com pão com mudinho, né? E ele que acordava a gente gritando, né, na porta lá de casa, chamando minha mãe. E ele vivia às margens, né? Ele era rejeitado. Então, a minha mãe dizia assim: não, minha filha. E a gente tinha medo quando a gente era criança, né? Pior que a gente fica com medo, né? Achando que vai fazer algo mal. Então, ainda tem esses estereótipos que a gente cria, né? Às vezes. Aí a minha mãe dizia assim: não, ele não faz mal a ninguém, né? Eu só dou um cafezinho aqui com ele, para ele, né? E ele sai da porta.
E a gente só conseguia ir para a escola depois que ele não estivesse na calçada lá de casa, porque a gente ficava com medo, né? Então, era parte da deficiência dele que a gente não compreendia, né? Também pelo modo de vida dele, a gente acabava tendo essa rejeição. E aí, na Grécia Antiga, né, no que nós vamos ter? Né? Também nós sabemos que na Grécia Antiga existiam duas cidades-estados, né? Não sei se vocês conhecem um pouco da história da Grécia Antiga, mas a gente tem aqui a cidade de Atenas e Esparta, que essas cidades elas detinham dois tipos de educação totalmente diferenciados, né? Ou seja, em Esparta a gente tem uma educação mais militarizada, mas dentro daquelas bases do corpo perfeito, né? Mente sã, corpo sã, né? Então, essa busca do equilíbrio entre corpo e mente. E aí, para a gente compreender melhor isso, é só a gente assistir aqueles filmes, né? Os espartanos, 300 espartanos, né? Que aparece até o Rodrigo Santoro, que eu gosto muito daquele filme. E ali a gente percebe um pouco dessas vivências educacionais, né? Da busca, né? Pelo guerreiro perfeito, né? Para conquistar territórios, enfim. E aqui nós temos que na Gália, né, uma cidade também da Grécia Antiga, os gauleses, eles sacrificavam os surdos, né, em oferendas ao deus Teutates, né, por ocasião da festa do Ágaro. Então, algumas regiões da Grécia, né, como a Gália, os surdos já eram sacrificados, né, como oferendas, já que não serviam para nada, já que não sabiam falar, então, né, vamos aproveitar e dar de oferendas, né, os rituais de sacrifício. E aí Esparta, como eu já havia dito para vocês, como eles têm tinha uma educação de base militar, né? Mais de base militar do que de desenvolvimento intelectual. Os surdos eles já eram jogados aí do alto dos rochedos, né? Então, e isso não acontecia só com os surdos, né? Se a gente fosse aprofundar aqui a história da educação da cidade de Esparta, vocês iam ver que qualquer criança que nascia com algum tipo de deficiência, ou se nascesse faltando uma parte da perna, ou do braço, ou da mão, enfim, eles eram descartados, jogados aí do alto dos rochedos. E Atenas, né, como eles tinham uma educação diferenciada, eles já eram mais das bases filosóficas, intelectuais, enfim, né? Eles já não tinham essa condição de sacrificar os surdos, né? Então, o que acontecia com os surdos na cidade de Atenas? Eles já eram rejeitados, né? Ou então abandonados aí em praças públicas, né? Já que não tinham o dom da fala, né? Então eles não exerciam o poder do pensamento. E aí, por conta disso, os próprios filósofos, como Aristóteles, né, passavam a criticar essa condição do ser surdo na Grécia Antiga. E aí a gente tem que os surdos, né, eles não eram considerados seres humanos competentes, porque eles não desenvolviam a fala e, consequentemente, não desenvolviam o pensamento. E isso se dava porque a cidade de Atenas, como era uma educação de base filosófica, né, o pensamento, o conhecimento, a intelectualidade, deviam ser preservadas. E aí o Aristóteles ele vai falar, né, que a linguagem é a que dava condição ao desenvolvimento humano do indivíduo. Então, os surdos não sabiam falar, então, consequentemente, eles não eram aceitos e muito menos recebiam algum tipo de educação. E na Grécia, ainda continuando na Grécia, né, a gente tem também que os surdos eles eram tratados como incompetentes, né, e os romanos, por rejeitar também os surdos, eles tinham uma ideia semelhante a essa questão das pessoas surdas. Aí já na Turquia, né, eles eram tidos como bobos da corte, né? Se a gente assistir os filmes, a gente percebe um pouco isso, né? Que sujeitos que têm algum tipo de deficiência, né? O que é rejeitado da sociedade, se ele trazer algum momento de alegria ou de entretenimento, de interação, né, com o reino contrata ali para ser um bobo da corte, né?
Eu acho que não sei se vocês já chegaram a assistir Game of Thrones, né? Mas a gente tinha, né, da coxa, eu não lembro quem era. Ele era um sujeito rejeitado que a corte contratou para poder colocar, né? Então, esses filmes de reino sempre tem. E aí nós temos a Igreja Católica, né? Os mosteiros, principalmente, né? Já que a Igreja Católica ela era muito dentro da educação disciplinadora, com regras, com normas. E a gente já vai ter que o próprio Santo Agostinho, né, ele vai apontar que era uma forma de que as pessoas nasciam surdas porque era uma forma de punir os pais. Então, a gente carrega muito, né, essa ideia. Nós católicos, né, como a gente é um país colonizado, né, dentro de um viés católico também, assim como a África também, né, outros países, enfim. Então, nós, no Brasil, principalmente, a gente carrega muito essa ideia, né, de que o filho nasceu assim ou aconteceu isso porque foi castigo de Deus. Né? Então, a gente carrega muito essa ideia de que o filho nasce com alguma deficiência, a mãe tem um filho daquele jeito, né, porque ela era assim, e aí foi castigo. E já se a gente trouxer aqui o outro lado, por exemplo, o espiritismo, ele já diz que são seres reencarnados, né? Que, enfim, existe uma discussão aí religiosa também em torno disso, né? Mas a Igreja Católica, ela, e até hoje a gente carrega muito isso, né? De achar que é um castigo de Deus, né? Pelo filho ter nascido, ou uma punição que Deus está dando, né? E a gente tem que desconstruir isso. Meu filho nasceu surdo, né? Ou nasceu com alguma deficiência. Absurdo isso. Mas, enfim, são os preceitos, né? Da própria Igreja Católica que a gente carrega historicamente até hoje. E aí, na Idade Média, né, continuando aí, a gente tem que a Igreja ela afirmava que os surdos não possuíam alma, então não podiam falar os sacramentos, e por conta disso, eles eram rejeitados. Né? Então, a Idade Média ela vai também rejeitar as pessoas surdas porque elas não falavam sacramentos, não sabiam rezar, enfim. E a igreja aí na Idade Média a gente tem muita presença da Igreja Católica dentro dessa educação muito centralizadora, disciplinadora, cheia de preceitos, enfim. E aí para a gente concluir aqui essa parte, vou concluir aqui essa parte da Idade Antiga e que a gente tem uma conclusão nesse momento trazendo essa realidade, né, de que durante muito tempo os surdos eles foram maltratados, eles foram excluídos, eles foram vítimas de extermínio. Não sei se vocês conhecem o Setembro Azul, que é um mês em que a gente comemora o Dia Nacional do Surdo, né, no Brasil inteiro. A gente, né, faz palestras, a gente conscientiza o que é a pessoa surda. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o Setembro Azul. E antigamente, né, nas primeiras comemorações do Setembro Azul, a gente fazia a chamada, né, do Setembro Azul pela fitinha azul, né, como é feito no Setembro Amarelo, enfim, como é feito aí em outros meses que se comemora, né, o Outubro Rosa, essas comemorações aí em prol de de chamar a atenção da sociedade para alguma doença, enfim. E a gente nós descobrimos, né, com os estudos, quem aprofunda os estudos sobre a história da educação dos surdos, né, sobre a área de Libras, a gente percebeu um estudo em que essa fitinha azul, ela deve ser excluída, né, do uso durante o Setembro Azul. Por quê? Porque a fita azul é um momento de Sim, é o momento em que a história para a história da educação dos surdos é um momento assim muito difícil ou muito macabro, muito escuro, né? Porque foi um momento em que o uso da fitinha azul era feita, eu falei, né? Isso, pelos campos de extermínio durante a Segunda Guerra Mundial. Então, os nazistas, eles, para sacrificar as pessoas deficientes, né? Eles identificavam as pessoas deficientes com a fita azul, por isso que hoje a gente usa a hashtag Setembro Azul,
Os surdos hoje já têm a consciência de que o uso da fita azul é um simbolismo muito forte, né, nessa questão do extermínio e da exclusão do surdo, principalmente durante a época da Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos também a questão deles serem vistos como aberração, enfim, né? Então esses estereótipos todos foram construídos historicamente desde a Idade Antiga, aliás, desde a Antiguidade. E no Egito, né, os surdos eles eram adorados, e na China, como a gente já viu, eles eram descartados. Então, só para concluir minha fala, os surdos nas sociedades antigas não possuíam direitos pelo fato de não conseguirem exprimir suas vontades e muito menos, né, eram condenados pelo fato de não saberem falar ou não desenvolver a linguagem. Então, por conta da falta da fala, a gente percebe que os surdos eles foram excluídos. E aí, hoje a gente percebe que o problema é só na questão do ouvido, não é na questão da falta da fala, porque isso pode ser facilmente estimulado, dependendo aí da forma como o surdo é estimulado, tá bom? Então, gente, eu fico aqui, né? São 11 horas já, então a nossa aula ela fica por aqui. E na próxima aula a gente continuando aí a falar sobre a história da educação dos surdos, trazendo esse momento histórico durante a Idade Moderna, a partir do século XVI, tá? E se vocês puderem já dar uma olhada nesses slides, porque complementa o Fórum 2 e também a questão da atividade dos filmes, tá? Então é muito importante que vocês tenham conhecimento desse momento histórico e das filosofias educacionais para tentar também fazer a atividade dos filmes, tá bom? Gente, pois obrigado. Não, tudo bem, tudo bem. Eu entendo, tá? Mas se vocês vierem a ser meus alunos no curso de Libras, lá do Centro de Línguas, viu? Vocês vão ser obrigados a abrir a câmera para poder interagir. Obrigada a vocês, gente. Próxima aula, então, a gente conclui e finalizamos a disciplina, tá? Então, abraços, beijos.